no futebol brasileiro. Bom, temos notícias de um camisa 10. Diego renovou com o Flamengo e anunciou de forma criativa, né? De forma original. Hoje em dia as pessoas têm feito muita coisa nas redes sociais. O Diego não só foi para as redes sociais, como também usou aí algumas referências, né? Homenageou o Choque de Cultura para confirmar. Vamos dar uma olhada aí nas redes sociais, nas mídias sociais do Diego, confirmando seu acerto com o Flamengo. Achou que eu não ia renovar com o Flamengo? Achou errado! Contrato e energia renovada para o 2019. Que Deus abençoe essa temporada e que a gente alcance todos os objetivos. E meu coração, é claro, cheio de alegria, satisfação e gratidão por continuar vestindo o manto sagrado. Um grande abraço. Rogerinho do Ingá sendo homenageado, né? O Caíto, que faz o Rogerinho, já esteve aqui com a gente, né? E abriu o programa dizendo, achou que ia ter Marcelo Barreto hoje. Só que ele foi raiz, ele falou, achou errado, otário. Aí teve muita gente que ficou brava, tá me chamando de otário? Né? O pessoal que e o Falha de Cobertura, projeto anterior dele, também, na minha cabeça, imortalizou várias expressões, como, por exemplo, -1, né? A posição de -1, o cara que ocupa a posição de -1. Eu vejo vários -1 em campo. Tem muito por aí, mas foi bacana o Diego. Uma coleção de bonequinho legal ali atrás dele, né? Cultura pop, né? Tem vários bonequinhos ali atrás. Foi bom também ele amenizar um pouco o que foi essa negociação, essa possível saída, trazer isso com um pouco de leveza. Eu acho que às vezes falta para o futebol um pouco de leveza para falar das coisas. A gente trata os assuntos com muita seriedade, trata com muito peso. Parece que é uma... porque deixou de ir por conta de um post nas redes sociais, dizendo que gosta do clube que representa naquele momento o Flamengo, né, o título da Florida Cup, e que deixou uma mensagem para o time americano que não queria mais ir, e aí começa a virar aquela coisa meio nebulosa. Eu acho que o futebol, se for um pouco mais leve, se ações criativas como essa dão leveza também para a coisa. Não sei o que vocês acham. Você já vê a mensagem deles, já vê rindo. Isso, ok, vamos embora, é isso. Eu acho que o Diego, de forma geral, né, nessa volta ao Brasil, ele trouxe alguns exemplos que outros jogadores podiam seguir. Assim. Uma relação de medo da câmera, de medo do microfone, de medo de vocês da imprensa, de uma forma geral. O jogador parece que não quer falar, né? Parece que falar é uma coisa que vai dar problema, né? Não é necessariamente uma vontade de esconder, é não querer se pronunciar sobre as coisas. Aí quando a polêmica está lá no auge, sai uma nota nas redes sociais. E que a gente nota, muitas vezes pelo estilo do texto, que ela foi redigida pela assessoria. Que não tem ali o toque pessoal do jogador. Eu já conversei com alguns jogadores, porque eu sou muito curiosa nessa questão, principalmente a coletiva, o que incomoda na coletiva. E a maioria das respostas é na linha que é como se fosse assim, eu sou o réu e vocês vão me questionar sobre um monte de coisa que eu posso me comprometer, entendeu? Eles se sentem nessa posição. Talvez por uma postura agressiva nossa em alguns momentos, a forma de questionar, talvez fazer uma meia-culpa. Ou talvez por hoje a gente problematizar tudo. Então ele pensa assim, poxa, eu vou entrar nessa linha e aí vocês da imprensa vão colocar só um trecho. Então, as pessoas vão entender de forma equivocada o meu pensamento. Ou então, o torcedor não vai entender muito bem o que eu quero passar com essa mensagem. Então, E os clubes, hoje em dia, também estão com uma preocupação maior em relação a isso. Bloqueiam o nosso acesso aos principais jogadores do elenco. Tem clubes no futebol brasileiro hoje que está quase impossível de trabalhar. Eu vivo brincando com os repórteres. Eu falo, cara, eu vou falar para vocês, para escrever nota todo dia para o site, para fazer matéria, para encontrar um personagem do jeito que os clubes hoje trabalham com a imprensa. E aí não é nenhuma crítica, porque na Europa isso é muito comum, né? Você tem muito pouco acesso aos treinamentos, aos jogadores. Estou dizendo só que atrapalha o trabalho do repórter. Então, eu acho que eles tentam se proteger por conta dos dois. Eles se sentem ameaçados por nós e também essa problematização de tudo que se fala. Você sabe que eu estava pensando nisso ontem? Eu apresentei um Globo Esportivo especial, que era o lançamento do livro do Del Aranha. É um livro que ele fez, não para vender, para presentear os amigos, uma iniciativa super legal. Aliás, eu devia ter trazido o meu. Dé, desculpa, eu trago amanhã e mostro. Se bem que eu vou trazer, o pessoal vai querer ler e não está para vender. Nós estamos tentando convencer o Dé a vender, e já que ele não quer ganhar dinheiro com isso, doar o dinheiro. Legal. Né? Uma instituição de caridade. Vou continuar nessa campanha. É um livro das histórias do tempo dele e tal. Então, nós reunimos grandes parceiros do Dé, tanto
do futebol como da comunicação, né? E aí bateu ali um momento nostalgia de como era o contato entre repórteres e jogadores naquela época. A Bárbara não viveu isso e nem tudo era assim, as mil maravilhas. Por exemplo, você teria dificuldade para trabalhar. Sim, com certeza. Porque o que era aberto era o vestiário e os jogadores andavam pelados pelo vestiário. Não é um ambiente, né, desagradável para uma mulher trabalhar. Com certeza. Né? Isso aí foi mudando aos pouquinhos. Mas o contato era direto. Era direto. No treino, durante não, né? Porque aí o jogador está treinando. Mas assim, logo depois de qualquer treino, os repórteres tinham acesso a todos os treinos e podiam conversar com qualquer jogador. Então, um jogador como o Zico, por exemplo, dava entrevista todo dia, todo jogo. Não tinha escolha. Né? E os jogadores aceitavam isso como parte do... O contato era muito direto. É claro que isso, para o clube, por exemplo, quando os clubes começaram a se profissionalizar e criaram suas assessorias de imprensa, fica difícil controlar, né? É verdade. Com quem esse jogador está falando, o que ele está falando, será que falou isso mesmo, será que não falou? Então, era um ambiente de difícil controle. E isso foi caminhando no sentido da coletiva, que é uma coisa que o jornalista não gosta e o jogador não gosta. É interessante isso, né? O futebol mundial, não é futebol brasileiro, não. E tem ao mesmo tempo o lado do negócio, né? Porque eles passaram a ter medo de falar também, porque é uma declaração equivocada, a palavra não te vem na cabeça na hora, isso acaba prejudicando o negócio do clube e os contratos deles, né? O anunciante, o cara que patrocina a chuteira, às vezes fica irritado com um comentáriozinho feito inocentemente. Ontem eu fiquei pensando que talvez a evolução desse processo seja a zona mista. Uhum. Em vez de ter uma coletiva, botar um cara para falar, porque a coletiva também criou algumas coisas interessantes, né? O assunto do dia, por exemplo, é Diego renova com o Flamengo. E aí vai o Pará para a coletiva. Qual a pergunta que todo mundo faz para o Pará? E aí, Pará, Diego renovou, né? O Pará não sabe nenhum detalhe sobre a renovação do Diego. E a coletiva, né, também foi ficando, também por razões de negócio, foi virando uma pirâmide de anunciantes, né? Um saco de feijão, um saco de arroz, 2 metros de linguiça a rolo, né? Porque... Tem isso também, tem aquela feira, né? Tem a feira na frente do entrevistado. O Rodrigo Rodrigues quer participar do papo, ele já está pronto para entrar com a gente lá de São Paulo. E quer entrar nessa conversa. Fala, Rodrigo, bom dia. Para Dapi, cara, esse assunto é maravilhoso e eu tenho um depoimento curioso para dar, porque quando eu comecei no Rio de Janeiro, eu estou em São Paulo há quase 20 anos, né? Mas quando eu comecei no Rio de Janeiro, era essa época que você ainda escolhia o jogador que você ia entrevistar no treinamento. O Joel era o técnico do Flamengo, o garçom entrava em campo para servir o Joel, era uma maluquice. Quando eu mudei para cá, eu fui trabalhar no Vitrine, que era um programa apresentado pelo Marcelo Taz na TV Cultura, um programa sobre mídia. E aí me caiu uma matéria sobre futebolês, que é o idioma falado pelo jogador de futebol. A minha missão era ir nos clubes e entrevistar os jogadores que se comunicavam melhor, que se expressavam melhor. Eu não consegui, porque eu percebi que na minha mudança do Rio para São Paulo, o jeito de cobrir o futebol mudou. Estou falando de 2001, quando eu cheguei nos clubes, falando, olha, na época eu queria falar com o Ricardinho no Corinthians, com o Kaká e com o Leonardo no São Paulo, e eu não conseguia, porque o assessor falava, não, hoje quem vai dar entrevista é o fulano. Eu falava, mas o fulano não serve para essa matéria que eu estou fazendo. Não, mas hoje é ele. A renovação do Diego foi noticiada também nas redes sociais. Tem um tweet dele, poético. Foi quando te encontrei ouvindo o som e olhando o mar. Vamos viver nossos sonhos, temos tão pouco tempo. Mais um cracaço garantido em 2019, isso aí já no estilão de Twitter de clube mesmo, né? Com aquela foto ali, produzida e tal. E o Diego enviou também uma carta aos sócios torcedores do Flamengo. O Flamengo faz muito dessas ações. O Pires da Mota, quando chegou, gravou uma mensagem que os sócios torcedores receberam. Então, o sócio recebia uma ligação de um número não identificado, atendia. Alô, aqui é o Pires da Mota. Queria te agradecer pela sua colaboração, estou chegando ao Flamengo. É legal, criatividade é bom, né? Eu gosto também. É legal. Simpático, não tem nada de... né? E você falou modelito, talvez você se lembre, acho que na temporada do ano passado o Crystal Palace fez um vídeo de apresentação de jogador, que era uma receita para apresentar jogador, e não tinha jogador nenhum sendo apresentado. Filme de costas,
contra a luz para ele aparecer, ele entrando em campo e a torcida... E não era jogador nenhum, era só, a gente era mostrou só um aqui, tutorial aqui, de como apresentar. Mas o jogador mesmo... Não tinha. Não aparecia, né? Acho que a Espanha convocou também, fazendo uma brincadeira com o WhatsApp, as pessoas entrando no grupo. Eu gosto, acho simpático. Acho até que falta ações assim, para atrair o torcedor. Uma do Luiz Henrique pregando fotinhas num quadro, lembra? Foi a convocação? Sim, foi a convocação. Não? Ou foi o Lopetegui convocando para a Copa? Acho que não foi o Luiz Henrique, não era o Luiz Henrique mais não. 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 A primeira convocação do Luiz Henrique depois da Copa do Mundo. Foi isso mesmo. Ah, tá. Ele pegava as fotos dos jogadores e ia pregando assim num quadro, né? Enfim. Todo o lado midiático já tá debatido, né? Tecnicamente, Diego renova para ser titular, capitão, a camisa 10 é dele. O Diego, vai caber? Eu acho que o Diego tem uma questão que eu levantei o ano passado e sigo com ela, assim. É um jogador muito útil para o elenco. Talvez o ano de 2018 tenha sido um pouco frustrante para o torcedor, porque ele é um cara que, por ser o Diego, espera-se que ele seja mais decisivo. Espera-se que ele participe mais dos gols, que ele seja um cara... E, de repente, não é essa a característica do Diego, isso não quer dizer que ele não seja importante. E o Diego teve um comportamento interessante, porque ele sai do time titular, porque existe uma mudança de esquema da equipe, que de uma grande equipe no futebol brasileiro, já deixaria claro que esse estadual funcionaria de transição, uma extensão de uma pré-temporada, porque é muito cruel, são 2 semanas de trabalho. Mas em que nível? Assim, nível Atlético Paranaense, que escala o time de aspirantes? Aí é muito... Ou misturando? É porque eu acho que no Brasil, assim, o Atlético Paranaense, eu gosto muito do trabalho que é feito no Atlético Paranaense, tá? No sentido de colocar o time aspirante para jogar o Campeonato Estadual, isso é um ponto. Mas se tratando dos grandes centros do Brasil, eu acho que a gente não suportaria essa ideia por conta dos grandes clássicos. Se tiver uma derrota, se tiver uma goleada, se tiver nesse sentido, é capaz de treinador cair e aí ter uma avaliação equivocada da ideia que foi colocada no início do ano. E se os jogadores não tiverem um mínimo ritmo de jogo, não adianta colocar só os titulares no clássico. É isso. Para mim, é outra coisa que não faz sentido. Pingando. Então, assim, eu acho a ideia fantástica do Atlético Paranaense, mas eu acho que não cabe para Rio, São Paulo, BH e Porto Alegre. O que você chama de transição, você incluiria os jogadores, iria botando os jogadores no time aos poucos? Aos poucos, sim. O cara está em forma, agora está liberado para jogar, vai jogar, seja a primeira rodada ou 10ª rodada. Isso, aos poucos, fazendo, até porque hoje em dia existe um trabalho de fisiologia muito apurado nos clubes, então você consegue entender quem está melhor fisicamente e quem não está, ou definir, esse time vai jogar o estadual. Por que esse time vai jogar estadual? Não é porque ele é pior ou melhor do que o time que vai jogar depois. Eu entendo que ele está mais bem preparado nesse momento. Nas férias eles conseguiram se preparar melhor. Esses jogadores estão melhores fisicamente. Eu entendo que durante esse período estende um pouco a pré-temporada, que alguns clubes estão fazendo isso, né? O Odair, por exemplo, o Internacional, está tentando trabalhar um pouco